Ação de líder, a bancada do PTB. A bancada do PDT, senhor presidente, também. Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores. Bom dia a quem nos assiste na TV Câmara, pelas redes sociais e aqui no plenário. Eu vou dar continuidade ao tema abordado pelo vereador Fiuza e quero abordar dois aspectos, a reunião de ontem e também sobre a festa da uva. Em relação à reunião de ontem, já na reunião fechada, o clamor foi por a construção de um trabalho conjunto, coletivo na cidade. Desde a questão do MOB Caxias, foi trazido que a prefeitura participa, ela não se envolve. E o convite foi para que haja envolvimento. A apresentação ontem trouxe dados importantes, mas o sentimento presente é que não está sendo construído isso. Foi uma apresentação com muitos aplausos. Então, são dados importantes, são transparentes, são, inclusive, a vinda, o discurso do presidente da SIC foi muito claro em pedir de volta uma cidade que se sinta crescendo junto, né? Teve até uma manifestação que está no jornal de hoje, que o papel de um político é conversar sobre os mais diversos temas polêmicos, mas conversar, é o diálogo. Inclusive, assim, de forma respeitosa, como eu sempre procuro ter, eu falei desta forma com o nosso prefeito também. Tem muitas coisas certas acontecendo, mas a forma gera polêmica, porque não está sendo uma construção coletiva. Então, assim, ficou bem marcado ontem uma apresentação importante, mas que a gente vem sendo informado do que está acontecendo. A gente não está construindo junto. Agora, o vereador Fiuza nos informou também, né? E não é só nós que não estamos. A SIC não está, o Sindilojas não está. E para me focar num tema específico, eu gostaria, assim, de que a gente pudesse pedir uma parte, que a gente pudesse refletir na sequência, vereador, em relação à festa da uva. Acho que todos nós estivemos lá presentes de alguma forma. Os jornais vêm fazendo avaliação, as rádios vêm fazendo avaliação. Eu gostei muito hoje da análise da Silvana Toasa também, que eram as minhas anotações de ontem. Nós precisamos, de uma vez por todas, fazer uma análise dos pontos fortes, dos pontos fracos, das ameaças, das oportunidades, desprovidos de qualquer coisa que não seja o valor da festa da uva para a nossa cidade. Se nós vamos tê-la anualmente ou não, é fundamental que o Conselho Consultivo, inclusive isso foi comentado no jantar, presidente, onde eu representei a Câmara de Vereadores, no jantar do Conselho Consultivo. Quem participa do Conselho Consultivo? A Prefeitura, a SIC, o CIMEX, o CDL, a UX, o Sindicato Rural, Patronal e o Sindicato dos Trabalhadores. Todos estavam lá no jantar. E é fundamental que todos nós ocupemos a nossa cadeira lá. A Câmara de Vereadores, né, não é uma análise pessoal, se vai o presidente ou se vai um de nós representar, mas qual é a nossa posição? Que pontos fortes existiram, que pontos fracos? Porque teve muita coisa boa. Eu, pessoalmente, do que eu assisti, eu achei fantástico o espaço que o artista caxiense teve na Festa da Uva. Desde a vinheta, que foi pelo Rafael e pela Paola, o desfile da Festa da Uva foi todo preparado pelo Grupo EBA, pelo Quiprocó e tantos outros. Na minha visão, né?
foi um belo desfile, o cenário ajudou muito lá nos pavilhões. Mas nós tivemos coisas muito graves, a exemplo do formato de venda de ingressos, que na sexta-feira acabou que gerou todo aquele transtorno. Então, é fundamental que, com maturidade, o Conselho Consultivo, que é quem representa, né, em última instância, está representado por toda a cidade, faça uma análise, a gente chama na administração de análise SWOT. O que tivemos de ponto fraco, de ponto forte, o que temos de ameaças ou de oportunidades para a nossa festa ela ser anual ou ser bianual, para que a gente, de fato, evolua nesse assunto. E a gente não fique numa discussão agressiva, de xingamentos, de mágoas. Nós precisamos agir com maturidade, com consistência e fazer essa avaliação. E isso foi conversado naquele jantar. E, se não vier por parte da prefeitura, né? Acredito que a própria presidente da Festa da Uva vai puxar, senão nós podemos puxar. É de nossa responsabilidade, pensando na cidade, fazer esse debate. Eu vou dar, então, os apartes. O vereador Felipe havia pedido antes. Vereadora Paula, eu quero voltar no assunto inicial da senhora, que foi com relação à reunião almoço da SIC. Eu não sei mais por que as entidades solicitam diálogo com a prefeitura. Isso não vai acontecer. Eu achei que a SIC, inclusive, ontem fosse bater firme numa das ideias do vereador Cassina, que é com relação ao refis. Que é algo que pode ajudar muito das pequenas e médias empresas de Caxias do Sul, que é o grosso da nossa economia. Isso poderia ter sido solicitado para o prefeito lá ontem. E ele que desse a resposta do que ele pensa com relação ao refis. E aquilo que ele pensa dos devedores para a prefeitura. Isso poderia ter sido perguntado lá ontem. Com relação à não participação do MOB Caxias, não vai acontecer. Quem é que vai participar pela prefeitura do MOB Caxias? Participar está havendo participação. Mas com conteúdo, né? A secretaria que deveria chefiar dentro do município isso é inútil. Né? Tu não tem um programa, não tem nada acontecendo. Outra situação que é emblemática, que poderia ter sido perguntada lá, porque a SIC tem muito das empresas que trabalham a questão da agricultura, do vinho, desse fomento todo. O vereador Toigo depois pode falar. Não tinha um representante de Caxias numa discussão aqui sobre a Zona Franca da uva e do vinho. Não tinha ninguém do município. Sabe? A questão do aeroporto, o vereador Toigo aqui acabou de trazer outro fato. Então são questões que não vai acontecer nada. Essa apresentação aí, ela é só no papel. Ela é só para poder mostrar. Né? E mostrar para a tua plateia é fácil. Vai lá, convoca, enche o salão, me aplaudam e a gente faz de conta que está tudo dando certo. Então, não vai ter diálogo, não vai ter humildade e não vai acontecer. Vereador Felipe, é bem importante, eu senti assim, houve na introdução do do presidente da SIC, várias questões que não foram respondidas. A resposta foi uma apresentação pronta, né? Então, é um problema. Tanto que eu quis, no final, poderia falar do plano diretor, que foi um aspecto trazido lá, e eu achei importante, assim, como que, diante dessa apresentação toda, nós não vamos falar de um aspecto iminente, que está para estourar nos próximos dias, que é a questão do caso Manha Bosco. Então, fiz questão de abordar isso lá, né? Vereador Alberto. Vereadora Paula, só sobre o conselho consultivo da Festa da Uva, o vereador Felipe me corrige se eu estiver errado, a questão aqui não é, sempre quando me expresso a respeito de Festa da Uva, não é sobre com mágoa, não, é o papel de vereador de trazer, de fiscalizar, de pontuar situações que estão erradas, não é porque a presidente da comissão da Festa da Uva é a Sandra Randon, ou quem quer que seja, que a gente tem que se calar, ou ser mais forte ou mais fraco nas opiniões. Mas no que se refere ao Conselho Consultivo, em 2017, se não me falha a memória, a presidência da Câmara não foi convidada para uma reunião que decidiu, inclusive, pelo adiamento da Festa da Uva. A Câmara de Vereadores não foi. E o ano passado, eu como presidente, fui convidado uma vez.
Só teve uma reunião do Conselho Consultivo onde essa fórmula de festa da uva estava pronta. Eu, como presidente da Câmara, pontuei algumas questões, mas havia uma fórmula pronta. Então, o que cabe é simplesmente ouvir, pontuar e aceitar. Então, o Conselho Consultivo, quando foi chamado, ele participou, mas, de qualquer maneira, aconteceram poucas reuniões do Conselho Consultivo, ano passado uma, em 2017, outra, em que a Câmara não foi convidada da festa da uva. Era só isso. Obrigado, vereadora. Eu quero, o vereador Rafael falou uma coisa fora do microfone que eu quero esclarecer agora. Eu não estou puxando a culpa para ninguém. Eu estou propondo uma avaliação de todos nós madura. E, se for o caso, nós convocarmos o Conselho Consultivo. Por que não? A Câmara de Vereadores convoca o Conselho Consultivo para fazer uma análise da festa da uva. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que olhar de uma forma madura para isso, fazendo uma avaliação profunda e consistente, para poder decidir se a nossa festa vai ser anual, se ela não vai ser, né? E nós não podemos parar que a discussão acabe nas críticas de jornal e de recado enviado para a rádio. Nós temos que ter uma maturidade e alguém tem que puxar. Eu proponho a esta casa que a gente puxe. Acabou o meu tempo? Tá, então a gente continua em outro momento, mas fica a minha proposta de nós puxarmos essa discussão. Obrigada.